E aí, galera, bem-vindos de volta a mais um episódio de O Desejado de Todas as Nações. Hoje a gente vai começar a destrinchar uma daquelas frases que soam assim bem poéticas e até um pouco misteriosas. A plenitude dos tempos. Isso mesmo, parece coisa de filme, né? É quase como se a história tivesse um relógio gigante e em um momento super específico, todos os ponteiros se alinhassem perfeitamente. Mas tá, o que isso quer dizer na prática? Que peças precisaram se encaixar para que aquele fosse considerado o tempo perfeito? É isso que a gente vai desvendar hoje. E para começar, vamos direto na fonte que deixou essa expressão famosa. O texto de Gálatas diz: vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho a fim de recebermos a adoção de filhos. Essa passagem é basicamente a nossa pedra fundamental para a conversa de hoje. Com certeza, o que essa frase sugere é que a história não é uma bagunça de fatos aleatórios, muito pelo contrário. Ela foi se desenrolando até chegar num ponto de maturação, sabe? Um momento em que todas as condições, sejam sociais, políticas ou espirituais, estavam perfeitamente alinhadas. Vamos investigar direitinho que condições foram essas. Certo, então vamos começar pelo começo mesmo. A ideia de plenitude só faz sentido se a gente entende a espera que veio antes. Tudo começou com uma promessa lá atrás, que atravessou milênios e testou a fé de, incontáveis gerações. Exatamente. Pensa só, hoje a gente já fica ansioso se uma mensagem no WhatsApp demora 1 minuto para ser respondida. Agora imagine esperar por algo que os seus tataravós também esperaram. É uma escala de tempo que é até difícil da gente compreender, né? Essa jornada de espera começa lá no Éden com uma esperança quase ingênua. Acredita-se que Adão e Eva achavam que a promessa ia se cumprir logo de cara, talvez no primeiro filho, mas a história se provou bem muito mais longa. E essa promessa foi tipo uma tocha olímpica, passando de mão em mão, dos patriarcas que a mantiveram acesa até os profetas que foram adicionando mais detalhes e contornos a ela, mas aí veio o silêncio. As profecias simplesmente param e o céu parece se fechar por séculos. Dá pra imaginar a angústia e a dúvida que isso deve ter gerado, né? E essa citação de Ezequiel captura perfeitamente o sentimento da época. Prolongar-se-ão os dias e perecerá toda a visão. É a voz do cansaço, sabe? Daquela sensação de que a promessa virou só uma história antiga, sem poder de verdade. Pois é. É o tipo de desespero que surge quando a esperança vai se desgastando com o tempo. E foi nesse solo de desesperança que o mundo se encontrava, o que acabou criando o cenário perfeito para a próxima fase da história. E essa longa espera, somada a esse silêncio divino, acabou mergulhando o mundo numa espécie de escuridão espiritual. A humanidade parecia ter perdido completamente o rumo. É um paradoxo bem interessante, não é? A ausência da luz faz com que a necessidade dela seja ainda mais óbvia. Então, para a gente entender por que a chegada do Redentor foi tão impactante, primeiro a gente precisa mergulhar e entender a profundidade dessa escuridão. E essa escuridão não estava só num lugar. No mundo pagão, por exemplo, os deuses antigos, os mitos, já não convenciam mais ninguém. As pessoas estavam, como o próprio texto diz, cansadas de fábulas, buscando algo com mais substância, mais real. E olha que ironia, o povo judeu, que deveria ser o farol no meio disso tudo, também enfrentava uma crise interna gigantesca. A religião ficou rígida, só formalidade, e a promessa, que era viva, foi enterrada debaixo de um monte de tradições. O mais incrível é que, vindo de lugares tão diferentes, os dois mundos chegaram na mesma conclusão errada, a de que poderiam se salvar sozinhos por seus próprios esforços e rituais. E isso nos leva ao ponto mais sombrio de todos. A transgressão deixou de ser um simples erro, um deslize. O texto fala algo que chega a ser chocante. O pecado se tornara uma ciência e o vício consagrado como parte da religião. É uma ideia que assusta, né? Pensa bem, não era mais sobre cometer um erro. Era sobre criar sistemas, filosofias e até rituais religiosos para justificar e otimizar o erro. O mal deixou de ser um acidente para se tornar um projeto. Era literalmente o fundo do poço moral. E para descrever esse estado coletivo, o texto usa uma metáfora muito poderosa: a região da sombra da morte. E isso não fala só da morte física, mas de um desespero profundo, uma incerteza total sobre o que vinha pela frente, um vazio de esperança que pairava sobre toda a humanidade. E é aqui que a narrativa dá uma virada surpreendente. Justamente no ponto mais baixo, no auge da escuridão, a gente descobre que o palco estava sendo meticulosamente preparado. Aquele momento de desespero era, na verdade, o cenário perfeito. É fascinante ver como a providência parece ter usado as próprias ferramentas do mundo, a política, a língua, a infraestrutura, para pavimentar o caminho para uma mensagem que iria mudar absolutamente tudo. E essa preparação foi muito prática, muito pé no chão. Pensa nas condições da época.
um governo único sob o Império Romano, o que significava uma paz relativa e estradas seguras para viajar. Uma língua que todo mundo entendia para a cultura e para os negócios, o grego. E as escrituras hebraicas já tinham sido traduzidas para essa língua. Exatamente. E aí você soma isso às comunidades judaicas espalhadas por todo o Império, que já funcionavam como pontos de conexão esperando o Messias. Toda essa estrutura humana, sem que as pessoas percebessem, se tornou a rede perfeita para que uma nova ideia se espalhasse como fogo pelo mundo conhecido. E isso ilustra de um jeito brilhante essa ideia do tempo exato. O texto usa essa metáfora linda. Quando o grande relógio do tempo indicou aquela hora, Jesus nasceu em Belém. Não foi nem antes, nem depois. Foi na hora H. Eu amo essa imagem do relógio. Mostra a precisão, propósito, um plano se desenrolando no tempo perfeito. E com o palco prontinho e a hora certa tendo chegado, vem a resposta para aquele clamor da humanidade que a gente descreveu. A chegada do Redentor não foi um evento isolado, mas sim a solução direta para a crise espiritual que o mundo estava vivendo. Isso nos leva à pergunta central: por que essa intervenção era tão necessária assim? Porque, como a gente viu, a humanidade estava presa num ciclo do qual não conseguia sair sozinha. Todas as suas próprias soluções, tanto as pagãs quanto as religiosas, tinham fracassado. Era preciso uma ajuda que viesse de fora. E essa missão de resgate é descrita em passos bem claros. O primeiro era libertar a vontade humana, que estava, na prática, paralisada. Depois, o segundo passo, erguer a humanidade daquele lamaçal moral em que ela tinha se metido. E a partir daí o trabalho fica ainda mais profundo. Não era só limpar, mas reconstruir o caráter usando o divino como o novo projeto. E por fim, o passo que talvez seja o mais misterioso de todos: injetar um novo tipo de vida, um poder que a humanidade simplesmente não tinha mais. E aqui vem um aspecto fascinante da missão: ser o intérprete definitivo. Pensa em todos os séculos de rituais, de símbolos, de profecias. Com o tempo, as pessoas esqueceram o que aquilo tudo significava. Cristo veio para ser a chave que decodificava tudo, mostrando que todos os sinais, desde sempre, apontavam para ele. Perfeito! É como se, por séculos, todo mundo estivesse olhando para a sombra projetada na parede. E ele chegou para mostrar o objeto real que estava projetando aquela sombra. Fez tudo fazer sentido. Então, no fim das contas, qual foi o impacto de tudo isso? Uma nova esperança. Em um mundo que tinha se afogado em desespero, a chegada do Redentor foi como a primeira luz do sol depois de uma noite muito longa. É o ponto de virada de toda a narrativa. A consequência direta dessa chegada foi a inversão completa do cenário, da escuridão para a luz, do desespero para a esperança. O contraste entre o antes e o depois é brutal. De um lado, você tinha um mundo em queda livre, preso na confusão, na degradação moral. O nível de esperança era praticamente zero. E do outro, a trajetória se inverte completamente. A chegada do Redentor não foi só uma melhoria, foi uma redefinição total das regras, introduzindo a possibilidade real de esperança, de clareza e de restauração. E aqui está a grande conclusão, o ponto principal de tudo. O mundo, de certa forma, merecia a destruição, mas em vez disso, recebeu a salvação. Deus não respondeu à rebelião com ira, mas com misericórdia. O texto fala de um dilúvio de graça vivificadora. É uma imagem poderosa. Enquanto o pecado inundou o mundo de morte, a resposta divina foi inundá-lo com vida. E isso nos deixa com uma reflexão para levar para casa. Se a plenitude dos tempos foi esse alinhamento perfeito na história do mundo, o que define um momento certo nas nossas vidas? Como é que a gente reconhece quando as condições estão ideais para uma grande mudança, uma decisão importante ou até mesmo para uma intervenção que a gente tanto precisa? É uma pergunta poderosa, Duane. E talvez a resposta esteja em aprender a observar esses alinhamentos, assim como a gente viu na história. Bom, pessoal, com essa reflexão, chegamos ao fim da nossa análise de hoje. Obrigadão por terem ficado com a gente nessa jornada. Lembrem-se que esse é só um resumão, o material completo está esperando por vocês. Até a próxima!